E se eu dissesse que tudo o que você sempre acreditou sobre beleza está fundamentalmente errado? Que a busca pela perfeição, a imagem polida, a vida impecável, a superfície ininterrupta, não é apenas impossível, mas também a raiz de grande parte da nossa insatisfação. Vivemos em um mundo que adora a perfeição, mas no fundo, você não se sente exausto por isso? O esforço sem fim, a comparação constante, o medo de ficar aquém. E se a própria coisa que estamos perseguindo for a coisa que nos impede de ver a beleza que já está aqui? Hoje, quero levá-lo em uma jornada pela filosofia japonesa do wabi-sabi. Não é apenas uma ideia, é uma lente, uma maneira de ver o mundo. É sobre encontrar beleza na imperfeição, abraçar a natureza transitória de todas as coisas e perceber que a completude não é um pré-requisito para que algo seja significativo. É um antídoto ao perfeccionismo que domina a nossa cultura e uma maneira de resgatar alegria, conexão e autenticidade em um mundo obcecado pelo polido e imaculado. Mas antes de mergulharmos mais fundo, deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você se permitiu ser totalmente imperfeito para deixar os outros verem as rachaduras, as falhas, as lutas que você esconde? E o que aconteceria se você parasse de se esconder? O wabi-sabi é difícil de definir, não pode ser resumido em uma frase, porque não é uma regra ou uma fórmula, é um sentimento, uma apreciação silenciosa e silenciosa pelo imperfeito, o impermanente, o incompleto. Imagine uma tigela de cerâmica, quebrada e consertada com veios de ouro. A prática é chamada de kintsugi. As rachaduras não são escondidas, elas são destacadas. A tigela não é arruinada porque está quebrada, ela é tornada mais bonita, precisamente por causa de suas fraturas. As rachaduras contam uma história. Eles nos lembram que beleza não é sobre perfeição, é sobre autenticidade. Mas isso vai contra tudo o que nos ensinam. A sociedade nos diz para apagar nossas falhas, cobri-las, consertá-las. Dizem para escondermos a bagunça, perseguirmos o ideal, apresentarmos uma versão perfeita de nós mesmos ao mundo. E quando não conseguimos viver de acordo com esses padrões impossíveis, nos sentimos envergonhados, nos sentimos inferiores. Mas o wabi-sabi faz uma pergunta diferente. E se as rachaduras, as falhas, as imperfeições não forem coisas para serem escondidas, mas coisas para serem celebradas? E se forem elas que nos tornam bonitos? Tire um momento para olhar ao seu redor. O cômodo em que você está agora pode não ser perfeito. Talvez haja desordem na mesa, ou as paredes estejam arranhadas, ou a lâmpada pisque. Mas isso o torna menos significativo? Talvez aquele sofá gasto seja onde você teve algumas de suas melhores conversas. Talvez aquela mancha de café na mesa lembre você de uma manhã passada rindo com um amigo. As imperfeições não diminuem o momento em que fazem parte dele. Elas são a evidência de uma vida vivida. E você? Quantas vezes você se olha no espelho e vê apenas o que está errado? As linhas do seu rosto, o formato do seu corpo, os erros que você cometeu, as coisas que você gostaria de mudar. Mas, e se essas mesmas coisas, as coisas que você acha que o tornam menor, são as coisas que o tornam? E se suas cicatrizes, suas lutas, suas imperfeições não forem falhas, mas características? Você consegue ver a beleza em suas próprias rachaduras? Vivemos em um mundo obcecado pela perfeição. As mídias sociais nos bombardeiam com imagens de rostos impecáveis, corpos perfeitos, vidas com curadoria. Mas aqui está a verdade: a perfeição é uma mentira, não é real. Essas imagens são filtradas, editadas, encenadas. E a busca pela perfeição é uma corrida sem fim e exaustiva. É como perseguir o horizonte. Você nunca vai alcançá-lo. E pior, nos cega para a beleza que já está aqui. Pense nisso. Quantos momentos de alegria você perdeu
porque estava muito ocupado, se preocupando com o que não era bom o suficiente. Quantas oportunidades você deixou passar porque não se sentia pronto ou perfeito o suficiente? O perfeccionismo não rouba apenas nossa felicidade, ele rouba nossas vidas. Aqui está uma pergunta para se sentar. Se você deixar de lado a necessidade de ser perfeito, o que você ganharia? O que você seria livre para fazer, sentir, experimentar? A ironia do perfeccionismo é que ele nos faz sentir menos dignos, não mais. Quando nos colocamos em padrões impossíveis, estamos constantemente ficando aquém. E quando julgamos os outros pelos mesmos padrões, roubamos de nós mesmos a chance de realmente nos conectarmos com eles. Porque a conexão real não acontece quando somos perfeitos. Acontece quando somos vulneráveis, quando somos reais, quando baixamos a guarda e nos mostramos como somos. Então, como abraçamos o wabi-sabi em nossas vidas diárias? Começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver falhas como fracassos, podemos começar a vê-las como características. Em vez de perseguir a perfeição, podemos começar a apreciar a beleza do momento exatamente como ele é. Olhe para os objetos em sua vida. Aquela caneca lascada que você tem há anos, ela não está danificada, ela é amada. É um testemunho de manhãs passadas tomando café, de momentos que importaram. Aquele suéter velho, com os punhos desfiados, ele não está gasto. É uma lembrança de todos os lugares em que você esteve e das coisas que fez. As imperfeições não são falhas, elas são a história e as pessoas na sua vida. Seus amigos, a sua família, eles não são perfeitos. Mas não são suas peculiaridades, suas idiosincrasias, suas imperfeições que os tornam quem eles são. Você pode amá-los não apesar de suas falhas, mas por causa delas, você pode parar de tentar consertá-los e simplesmente apreciá-los pelo que eles são. E então a você, seu corpo, sua mente, sua história, você pode parar de se ver como um trabalho em andamento e começar a se ver como uma obra-prima exatamente como você é. Você pode deixar de lado a necessidade de ser melhor e simplesmente ser. Wabi-sabi não é apenas sobre imperfeição, é também sobre impermanência. Nada dura para sempre, e é isso que torna a vida tão preciosa. As flores de cerejeira florescem por apenas algumas semanas a cada ano, e sua beleza passageira é ainda mais pungente, porque sabemos que não durará. Da mesma forma, nossas vidas são passageiras. Tudo o que amamos um dia mudará, desaparecerá ou terminará. Isso pode parecer triste, mas na verdade é libertador. Quando aceitamos a impermanência, paramos de nos apegar tanto, paramos de tentar controlar tudo e começamos a apreciar a beleza do momento presente. Deixe-me perguntar uma coisa. Se você soubesse que hoje seria seu último dia, como veria o mundo de forma diferente? Com o que pararia de se preocupar? O que valorizaria? Abraçar o wabi-sabi exige coragem. Significa abrir mão da necessidade de ser perfeito. Significa aparecer como você é, com rachaduras e tudo. Significa ser vulnerável. E a vulnerabilidade é assustadora, é arriscada, mas também é a única maneira de realmente se conectar, de realmente viver. Pense nos momentos mais significativos da sua vida. Eles foram perfeitos ou foram confusos, crus e reais? Talvez tenha sido uma conversa sincera com um amigo. Talvez tenha sido um erro que lhe ensinou algo valioso. Talvez tenha sido um momento tranquilo de reflexão, onde você se sentiu em paz consigo mesmo pela primeira vez em muito tempo. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta final. Como seria sua vida se você parasse de lutar pela perfeição e começasse a abraçar a imperfeição? Como seria se você deixasse de lado a pressão de ser bom o suficiente e simplesmente fosse? O wabi-sabi não é apenas uma filosofia, é uma maneira de ver o mundo. É um lembrete de que a vida é confusa e tudo bem. É um chamado para desacelerar,
para apreciar a beleza no pequeno, no comum, no imperfeito. É um convite para parar de se esforçar e começar a viver, porque no final, não é a perfeição que torna a vida bonita. São as rachaduras, as falhas, as imperfeições que a tornam real, e isso não é o suficiente. Vamos falar sobre como essa ideia de imperfeição muda a maneira como nos conectamos com os outros. Pense nas pessoas em sua vida, aquelas de quem você é mais próximo. O que torna esses relacionamentos significativos não são os momentos perfeitos, os sorrisos polidos ou as férias perfeitas. São os momentos reais, não é? As conversas tarde da noite em que vocês dois foram um pouco honestos demais. As discussões que fizeram vocês se entenderem melhor. Às vezes em que você riu tanto que chorou, mesmo que não fosse a piada mais apropriada. Agora, veja como muitas vezes tentamos nos apresentar aos outros, colocamos máscaras, escondemos as partes de nós mesmos que achamos que são muito confusas, muito quebradas demais. Tentamos ser simpáticos, agradáveis, impressionantes. Mas ao fazer isso, perdemos algo, perdemos a chance de sermos vistos como somos. E se outras pessoas nunca nos veem de verdade, como a conexão pode parecer real? Aqui está a questão. As pessoas não se conectam pela perfeição. Elas se conectam pelas rachaduras. Elas se conectam quando veem um pedaço de si mesmas em você. Não a versão polida e filtrada, mas a versão que luta, que duvida, que sente. Você já se abriu com alguém sobre algo de que tinha vergonha apenas para descobrir que essa pessoa estava passando por algo semelhante? Isso muda tudo, não é? De repente, não há julgamento nem fingimento, apenas compreensão. Mas por que é tão difícil ser tão honesto? Por que é tão assustador deixar alguém ver nossas falhas? Talvez seja porque fomos ensinados que vulnerabilidade é fraqueza, que se deixarmos as pessoas verem as rachaduras, elas irão embora. Mas a verdade é que a vulnerabilidade é a base de todo relacionamento significativo. Sem isso, não há confiança, intimidade, profundidade. Pense em uma ocasião em que alguém compartilhou algo profundamente pessoal com você. Talvez tenha admitido um erro, ou falado sobre um medo que carregava, ou mostrado um lado de si mesmo que normalmente mantinha escondido. Como isso fez você se sentir? Você o julgou ou se sentiu mais próximo dele, mais conectado? Temos tanto medo de ser julgados, mas a realidade é que a vulnerabilidade atrai as pessoas. É o que nos torna humanos, é o que nos torna relacionáveis e é o que nos torna amáveis. É aqui que entra o wabi-sabi. Não se trata apenas de apreciar imperfeições em objetos ou momentos. É sobre apreciar imperfeições nas pessoas, incluindo nós mesmos. É sobre abandonar a ideia de que temos que ser perfeitos para sermos dignos de amor ou pertencimento. Pense em relacionamentos que duram anos, apesar de todos os altos e baixos. Eles não são construídos na perfeição. Elas são construídas na aceitação, em ver as falhas um do outro e permanecer por perto de qualquer maneira, em amar não apesar das rachaduras, mas por causa delas. Mas esse tipo de conexão requer uma mudança na forma como nos vemos. Temos que parar de nos manter e aos outros em padrões impossíveis. Temos que parar de esperar que as pessoas sejam perfeitas e, em vez disso, começar a perguntar quem elas são realmente. O que as torna únicas, mesmo que seja confuso. Pegue as pessoas em sua vida agora, aquelas com quem você mais se importa. Como seria parar de tentar consertá-las? Parar de desejar que fossem mais isso ou menos aquilo? Como seria simplesmente deixá-las ser e você? E se você parasse de tentar ser o amigo, parceiro, pai ou colega perfeito? E se você se permitisse aparecer como você é, sem a máscara? E se você confiasse que as pessoas que realmente importam aceitarão você com falhas e tudo? Isso não significa que paramos de crescer ou melhorar. Isso não significa que paramos de nos desculpar
quando magoamos alguém ou de trabalhar para sermos melhores, mas significa que paramos de basear nosso valor em quão perto chegamos de um ideal impossível. Significa que paramos de esconder as partes de nós mesmos que ainda estão em andamento. Aqui está o paradoxo. Quanto mais aceitamos nossas imperfeições, mais crescemos. Quando paramos de fingir que temos tudo sob controle, criamos espaço para uma mudança real. Quando admitimos que não temos todas as respostas, nos abrimos para o aprendizado. E quando deixamos as pessoas verem as rachaduras, damos a elas permissão para fazer o mesmo. Mas isso não se refere apenas a relacionamentos pessoais. Essa maneira de ver o mundo pode transformar a maneira como nos relacionamos com estranhos, colegas de trabalho e até mesmo pessoas com quem discordamos. Pense em como somos rápidos em julgar os outros. Nós navegamos pelas mídias sociais e criticamos as pessoas por serem demais ou não o suficiente. Ouvimos a opinião de alguém e as descartamos como estúpidas ou desinformadas. Mas e se abordássemos os outros da maneira que o Wabi Sabi nos ensina a abordar cerâmica quebrada, não com julgamento, mas com curiosidade, e se víssemos cada pessoa como incompleta, imperfeita e ainda digna de respeito, e se entendêssemos que todos carregam rachaduras que não conseguimos ver, que todos estão tentando, à sua maneira falha, dar sentido ao mundo. Isso não significa que concordamos com todos ou desculpamos comportamentos prejudiciais, mas significa que paramos de esperar que as pessoas se encaixem em caixinhas organizadas. Significa que paramos de exigir perfeição antes de oferecer compaixão. Vamos aplicar isso a um exemplo do mundo real. Pense na próxima vez que alguém cometer um erro no trabalho, na sua família, onde quer que seja. Em vez de pular para criticar, pergunte a si mesmo qual é a história por trás dessa rachadura. O que esse erro revela sobre a humanidade deles? Como posso responder de uma forma que crie conexão em vez de destruí-la? E quando você comete um erro, porque você vai cometer, todos nós cometemos. E se em vez de se culpar, você o visse como parte da sua história? E se você consertasse a rachadura com ouro em vez de tentar escondê-la? É isso que o Wabi Sabi nos oferece, uma maneira de viver que é menos sobre julgamento e mais sobre apreciação, uma maneira de se conectar que é menos sobre perfeição e mais sobre presença. Imagine se todos nós vivêssemos assim. Imagine se parássemos de ver rachaduras como fracassos e começássemos a vê-las como oportunidades de conexão, de crescimento, de beleza. O que está te impedindo? O que está te impedindo de abraçar essa maneira de ser? Talvez seja medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de não ser o suficiente. Mas aqui está na verdade, você é o suficiente. Não porque você é perfeito, mas porque você é real. E as pessoas que importam, elas não precisam que você seja impecável. Elas só precisam que você apareça. Então, vamos parar de nos esconder. Vamos parar de fingir. Vamos parar de esperar pelo momento perfeito, a versão perfeita de nós mesmos, o perfeito qualquer coisa. Vamos começar a aparecer como somos, rachaduras e tudo, porque é aí que está a beleza. É aí que está uma conexão, é aí que está a vida. Vamos falar sobre controle. Passamos muito de nossas vidas tentando nos agarrar a ele, não é? Tentamos controlar como os outros nos veem, controlar o resultado de nossos planos, controlar cada pequeno detalhe de nossas vidas. Mas não importa o quanto tentemos, as coisas escapam por entre nossos dedos, os planos desmoronam, os relacionamentos mudam, a vida muda, estejamos prontos ou não, e em vez de aceitar, lutamos contra isso. Nós nos apegamos, resistimos, lutamos, mas aqui está a verdade. O controle é uma ilusão. Não controlamos tanto quanto pensamos. E talvez isso não seja uma coisa ruim. Talvez quanto mais nos apegamos, mais perdemos o que está bem na nossa frente. O Wabi Sabi nos ensina que nada dura para sempre.
e nada está realmente acabado. Este não é um pensamento deprimente, é libertador. Ele nos lembra que a vida está sempre em movimento, sempre mudando, sempre imperfeita. E quando paramos de tentar controlar tudo, podemos finalmente começar a ver a beleza no caos. Pense em todo o tempo e energia que você gastou, tentando fazer as coisas perfeitas, os ajustes intermináveis, o excesso de pensamento, a ansiedade de fazer tudo certo. Alguma coisa realmente te deixou mais feliz ou só te deixou se sentindo esgotado? O que aconteceria se você parasse de tentar consertar tudo e deixasse as coisas como estão? Como seria deixar ir, não em derrota, mas em confiança? Confie que a vida é confusa e que está tudo bem. Confie que mesmo quando as coisas não saem conforme o planejado, ainda há valor na experiência. Olhe para a natureza. Ela nunca é perfeita, mas é sempre linda. Uma árvore não cresce em linha reta. Seus galhos se retorcem e viram, moldados pelo vento e pelo tempo. Sua casca racha, suas folhas caem. Mas nada disso a torna menos árvore. Nada disso tira seu valor. Podemos aprender com isso. Em vez de tentar forçar nossas vidas em padrões organizados e previsíveis, podemos começar a abraçar as reviravoltas. Podemos parar de perguntar por que isso não é perfeito e começar a perguntar o que posso aprender com isso? O que esse momento está me ensinando? Pense nas vezes em sua vida em que as coisas não saíram como você planejou. Talvez você tenha perdido um emprego ou um relacionamento tenha terminado, ou a vida tenha tomado um rumo inesperado. Na época, provavelmente pareceu um fracasso, como se as rachaduras fossem grandes demais para consertar. Mas olhando para trás, esses momentos não moldaram você? Eles não lhe ensinaram algo que você não poderia ter aprendido de outra forma? Somos tão rápidos em rotular as coisas como boas ou ruins, como se a vida pudesse ser dividida em categorias organizadas. Mas o Wabi-Sabi nos lembra que tudo faz parte do todo. As rachaduras, a bagunça, as imperfeições, elas não são separadas da história. Eles são a história. Quando abrimos mão do controle, abrimos espaço para a possibilidade. Paramos de tentar forçar a vida em nossa ideia do que ela deveria ser e começamos a vivenciá-la como ela é. E muitas vezes, o que ela é acaba sendo mais bonito do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado. Isso não significa que paramos de crescer ou melhorar. Não significa que paramos de nos desculpar quando machucamos alguém ou de trabalhar para sermos melhores. Mas significa que paramos de basear nosso valor em quão perto chegamos de um ideal impossível. Significa que paramos de esconder as partes de nós mesmos que ainda são um trabalho em andamento. Aqui está o paradoxo. Quanto mais aceitamos nossas imperfeições, mais crescemos. Quando paramos de fingir que temos tudo sob controle, criamos espaço para uma mudança real. Quando admitimos que não temos todas as respostas, nos abrimos para o aprendizado. E quando deixamos as pessoas verem as rachaduras, damos a elas permissão para fazer o mesmo. Mas isso não se trata apenas de relacionamentos pessoais. Essa maneira de ver o mundo pode transformar a maneira como nos relacionamos com estranhos, colegas de trabalho e até mesmo pessoas com quem discordamos. Pense em como somos rápidos em julgar os outros. Nós navegamos pelas mídias sociais e criticamos as pessoas por serem demais ou insuficientes. Ouvimos a opinião de alguém e as descartamos como estúpidas ou desinformadas. Mas, e se abordássemos os outros da maneira que o Wabi-Sabi nos ensina a abordar cerâmica quebrada, não com julgamento, mas com curiosidade? Quando abrimos mão do controle, também abrimos mão do medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de não ser o suficiente. Porque aqui está a questão. O fracasso não é o inimigo, é um professor. É como crescemos, como aprendemos, como seguimos em frente.
Pense em uma ocasião em que você falhou em algo. Talvez tenha sido um pequeno fracasso ou talvez tenha sido um grande. De qualquer forma, você sobreviveu. E as chances são de que você tenha saído disso mais forte, mais sábio, mais resiliente. As rachaduras não quebraram você, elas moldaram você. E se parássemos de ver o fracasso como algo a evitar e começássemos a vê-lo como parte do processo? E se parássemos de ter tanto medo de errar e começássemos a focar no que podemos aprender ao longo do caminho? Quando abraçamos a imperfeição, também abraçamos a impermanência. Paramos de nos apegar tão fortemente ao que foi e começamos a abrir espaço para o que poderia ser. Paramos de lamentar o passado e começamos a apreciar o presente. Pense em tudo na sua vida agora: seus relacionamentos, suas posses, sua saúde, suas memórias. Nada disso durará para sempre, mas isso não o torna menos significativo. Na verdade, o torna ainda mais precioso. Quando aceitamos que a vida é temporária, paramos de considerá-la garantida. Paramos de esperar por algum dia e começamos a viver hoje. Paramos de esperar pelo momento perfeito e começamos a encontrar beleza nos momentos que temos. Abrir mão do controle não é fácil. Requer prática, requer confiança, mas vale a pena. Porque quando abrimos mão, abrimos espaço para algo maior: paz. Paz em saber que não precisamos ter todas as respostas. Paz em saber que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos. Paz em saber que a vida, com todas as suas rachaduras e imperfeições, é o suficiente. Então, o que você fará com isso? Você continuará perseguindo a perfeição ou começará a procurar a beleza que já está aqui? Você continuará se apegando ao controle ou deixará ir e confiará que as rachaduras são parte do design? A escolha é sua, mas lembre-se disso: as rachaduras não o tornam quebrado, elas o tornam inteiro, elas o tornam humano e elas o tornam bonito. A vida não está esperando que você acerte, ela está acontecendo agora, em toda a sua glória confusa e imperfeita. Não perca, não a desperdice perseguindo algo que não existe. Apenas deixe ir e veja o que acontece. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao final deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.